Muito bem, eu espero que você esteja bem. Eu estou de volta aqui ao podcast Eu Te Dou Minha Palavra e hoje eu tenho um convidado, o Teófilo Arvelos, escritor, estudante e ele mesmo já anunciou o futuro diplomata. Olá, Teófilo, tudo bem? Olá, Lívio. Olá, ouvintes do podcast Eu Te Dou Minha Palavra. Teófilo, prazerão ter você aqui no podcast. Quando eu comecei, eu me lembro de que lá no primeiro episódio eu anunciei que a minha intenção era ler textos meus, o que eu tenho feito até então. Eu também já comentei alguns textos que eu escrevi, tenho comentado o que eu tenho escrito, mas eu anunciei também no primeiro episódio que era minha intenção lidar com textos de outros autores. E funcionou assim, o Teófilo veio me visitar, ele estuda na Unicamp e veio me visitar. Eu falei, olha, é o seguinte, a vida não é fácil, você vai me conceder uma entrevista e é isso que está ocorrendo agora. A gente vai falar do próximo livro do Teófilo. Teófilo, dá aí uma palhinha sobre o próximo livro, o título, o que é, depois eu vou falar um pouquinho do seu histórico e, por fim, a gente volta ao seu livro. Mas, enfim, título do próximo livro. O meu próximo livro, o quinto que eu estou escrevendo, que já vai ser publicado, se chamará Desespaço. Assim como os demais, é um livro de poemas, e este último livro, Desespaço, é o mais, talvez, filosófico deles, o mais geográfico deles, porque, como você mencionou, eu estudo na Unicamp e lá eu faço curso de geografia. Então eu trago isso, de alguma forma, para este meu livro mais recente. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar mais sobre o seu livro. Fala um pouquinho do seu histórico acadêmico. Atualmente você estuda na Unicamp, você acabou de falar, faz geografia e, paralelamente, você também se dedica à literatura. Lá na Unicamp, eu não me lembro agora, o período ele é semestral, ele é anual, como é que é? Ele é semestral. Você está em qual período? Eu estou no 7º período. Certo. Quando você publicou o seu primeiro livro, você já era aluno da Unicamp, já era estudante da Unicamp ou ainda não? Você está fazendo umas contas aí? Você está em dúvida se está no 7º período? Estou no 6º período. Refiz as contas aqui. Pensando bem, você está no 6º período, né? O pessoal está em greve agora. A gente está gravando este episódio no dia 17 de outubro de 2023. A Unicamp está em greve. Exato, a Unicamp está em greve. Há uma demanda dos estudantes, dos servidores, e por isso ela está no momento paralisada. E não há previsão de retorno, por enquanto? Por enquanto, não. Entendi. Beleza, Teófilo, aluno da Unicamp e também escritor, e em breve vai publicar Desespaço. É exatamente esse o título, não é? Isso, Desespaço. Você comentou que é o seu livro mais filosófico, por quê? Porque é um livro que eu lido com duas dimensões, o espaço e o tempo. E são duas dimensões que fazem parte da nossa vida e que, ao mesmo tempo, suscitam muitos questionamentos, né? As perguntas clássicas, né, de onde viemos e para onde vamos, elas lidam, de certa forma, com o espaço e com o tempo. E é justamente essas duas dimensões que são, talvez, o fio condutor da obra Desespaço. Mas eu não me atenho apenas a elas, ou melhor dizendo, eu não me atenho apenas ao espaço e ao tempo enquanto dimensões do universo físico em que nós estamos. E justamente esse prefixo des, no nome da obra Desespaço, tenta trazer um espaço alternativo, que seria esse próprio desespaço, que é o espaço dos nossos sonhos, da nossa imaginação, da literatura, da arte em geral. É um espaço mais plástico, mais aberto a possibilidades. Etéreo, talvez? Etéreo, sim. E também um não tempo. Material? Exato. Não físico, talvez? Sim. Então, um tempo, um espaço mais abertos à própria poesia, à imaginação. É o mais geográfico dos seus livros ou não? Quando eu digo geográfico, eu estou levando em conta não somente a dimensão física da geografia. A geografia, evidentemente, ela tem uma
uma vertente, eu vou chamar de vertente, uma vertente física, um viés que é físico, que estuda a matéria, mas ela tem também um viés social. Eu não sei, eu não saberia dizer se ele chegaria a ser filosófico, mas ela tem um lado que é também social, uma geografia que, na falta de um termo melhor, eu vou chamar de social. Levando-se em conta esse lado que eu estou chamando de social, porque você falou agora um pouquinho que o seu desespaço seria um lugar, um espaço para o sonho, para aquilo que não é matéria, para o ideal, ou algo parecido. Enfim, seria o mais geográfico dos seus livros? Com certeza. Agora eu me recordo de uma citação de um geógrafo francês do começo do século passado chamado Élisée Reclus. E ele dizia, ele tem uma frase muito interessante, muito filosófica, que ele compara a história e a geografia. E fazendo essa comparação, ele lida justamente com o espaço e com o tempo. Então ele disse que, mais ou menos assim, que vistas do alto, a geografia e a história são muito parecidas. Enquanto a história é o espaço através do tempo, né, a geografia é o tempo no espaço. Uhum. Então, a geografia lida muito com essas questões espaço-temporais e também com próprias questões filosóficas. E nesse livro eu faço comentários, faço apontamentos bastante diretos à geografia. Inclusive citando, por exemplo, autores da geografia brasileira, como o professor Milton Santos, a professora Maria Adélia. Essas citações, vamos dizer assim, essas menções a autores da academia são trazidas no livro, mas não de forma acadêmica, sim de forma poética. Certo. Ainda assim, eu trago essas citações, também pensando num público mais amplo, né? Eu não estou com uma linguagem acadêmica propriamente dita, mas sim com uma linguagem artística, trazendo essa discussão geográfica. Esse diálogo, talvez, sim. aí. Entendi. Eu vou falar algo, vai soar óbvio, mas nesse sentido, então, pode-se afirmar que a gente pode cogitar, não tem como a gente saber com certeza. É um livro que não teria sido escrito se você não tivesse ido para a Unicamp para estudar geografia. Digamos que você tivesse sido decidido por biologia, digamos assim, ou qualquer outra coisa, qualquer outra ciência que não fosse a geografia. Pode ser que o desespaço, tal como ele existe hoje, pode ser que de repente ele nem existiria. Sim. Talvez ele existiria de outra forma, porque o tempo e o espaço sempre me chamaram a atenção. Sempre me interessei por isso. Mas certamente se eu escrevesse o desespaço não cursando geografia, mas outro curso, ou fazendo alguma outra coisa da vida, certamente seria um livro diferente. Porque provavelmente eu não teria conhecimento dessas referências, inclusive acadêmicas da geografia. Sim. Então elas não apareceriam no livro ou não apareceriam no livro dessa forma, mas de outras formas possíveis. Então, de fato, o curso de geografia que eu estou fazendo tem uma certa influência, sim, bastante determinante na escrita desse livro. E como é que você maneja o seu tempo? Você é ainda estudante, eu digo ainda sexto período, né? A conta certa é essa. São quantos períodos ao todo? São 8. 8. Então, sexto, você passou um pouquinho da metade, já fez um pouquinho mais da metade do curso. A previsão já é de eu formar no final do ano que vem. Certo. Tem agora a greve, está ocorrendo a greve, mas enfim, em tese você termina no fim do ano que vem. E como é que você maneja o seu tempo quanto à literatura, leitura e vida acadêmica? É uma coisa difícil de conciliar, né? Mas eu tento, hoje em dia, dedicar a maior parte do meu tempo livre, e eu chamo de tempo livre o tempo que eu tenho fora da academia, né? Eu tento ocupar a maior parte do meu tempo livre atualmente com os estudos para o concurso de diplomata, que por enquanto é o meu objetivo maior de longo prazo. Ser aprovado nesse concurso deve ser encarado como um objetivo de longo prazo, porque é um concurso muito difícil de
de ser aprovado nele, mesmo que ele tenha todo ano, né? É importante uma dedicação maior. Então, de fato, essa é a minha maior ocupação fora a academia, fora o curso na Unicamp. E depois vem a escrita literária. Eu tenho planos de escrever livros, inclusive já comecei a escrita de livros em prosa, mas eu acho difícil de eu acabar acabar a escrita deles, antes de eu, pelo menos, terminar o curso de graduação. Porque eu não tenho tempo atualmente de escrever como eu gostaria. É como disse um escritor, agora não me recordo se foi o Borges, que a gente escreve não o que a gente quer, mas o que a gente consegue, né? Foi ele. Sim. Então, é justamente isso. Eu tenho que administrar o tempo, eu não posso me dedicar exclusivamente nenhuma coisa nem a outra, né? Então, eu gostaria, eu tenho essa intenção de, no futuro, poder me dedicar mais à escrita. Mas justamente para eu chegar a esse ponto, eu tenho que hoje me dedicar a outras coisas também. E você imagina, de repente, um futuro em que não haja tempo para literatura? Eu acho que se chegar a um momento que eu não tenha tempo de literatura, provavelmente seria porque eu estaria muito ocupado no trabalho ou com outra coisa. E quando eu digo faltar tempo para literatura, eu não estou falando de leitura, eu estou falando mesmo da produção, da escrita, do Sim. ato da escrita. Eu acho que se chegar a esse ponto, eu vou refletir nas minhas escolhas. Nas minhas escolhas de vida, porque a literatura é uma parte muito importante para mim, tanto na leitura quanto na escrita. E é uma coisa que eu não abro mão, né? Pensando puramente no concurso de diplomata. Se eu me dedicasse todo o meu tempo livre a ele e abrisse mão da literatura, talvez eu adiantasse a minha aprovação, por exemplo, no concurso. Mas essa seria uma escolha que eu não sei se seria a escolha que me traria mais felicidade. Porque eu não quero abrir mão da literatura, assim como eu não quero abrir mão de outras coisas do meu dia a dia. Por exemplo, do convívio com os meus amigos, com a minha família. Certo. Há coisas que a gente não pode abrir mão porque nos trazem felicidade. E a literatura, seja a escrita, seja a leitura, é uma delas. Entendido, Teófilo. Agora, nessa correria toda, você visando ao concurso, você estudante da Unicamp, você escritor, leitor, nessa miríade de coisas, e você ainda é muito jovem, o que nesse caso evidentemente é uma vantagem, aliás, não só nesse caso. Mas eu te pergunto, que escritora ou escritores você ainda não leu e está ou estão na mira? Eu acho que, em primeiro lugar, Gabriel Garcia Marques. Eu acho que esse eu ainda não li e estou em dívida com ele. Não está não, tem tempo ainda. Sim. São muitos. Há alguns escritores que eu já li, mas eu li só um livro ou outro e eu gostaria de ler mais. Até mesmo para ter uma opinião mais bem formada, né? Por exemplo, Jorge Amado. Eu apenas li um livro do Jorge Amado. Gostaria de conhecer mais. E qual você leu dele? Boa pergunta. Eu acho que foi... Já tem alguns anos que eu li esse livro. Não sei se foi Capitães de Areia. Acho que foi. Entendi. E... Enfim, eu gostaria mais de ler também literatura inglesa. Nunca li Shakespeare. Eu gostaria de ler Shakespeare. Eu acho que esses são os que estão mais na mira imediata minha. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. E não esquenta não está em dívida não. Essas coisas vêm com o tempo, vêm naturalmente. E você sempre lê, então vai haver tempo para isso, vai chegar agora, vai tranquilo que vai dar certo. Voltemos ao desespaço.
Você comentou que o lançamento é em breve. A produção em que pé está? A editora já deu o aval? Já vão imprimir? Como é que estão essas coisas? Sim, agora é só eu receber os exemplares. Eu acho que dentro de, no máximo, um mês, eu já devo ter os exemplares em mãos e a partir daí eu marco o lançamento. A minha ideia é fazer 2 lançamentos, um em Campinas e um aqui em Patos de Minas. Se você, em tese, recebe no máximo daqui a um mês, eu confirmo, a gente está gravando este episódio no 17 de outubro, então, em tese, até o meio do mês que vem, você receberia os livros. Sim. É sua intenção fazer o lançamento aqui em Patos de Minas ainda neste 2023 ou você deixaria para o ano que vem? Eu gostaria de fazer ainda em 2023, mas eu também entendo que em dezembro há muitos eventos acontecendo na cidade. É. E muita gente saindo da E cidade. muita gente saindo da cidade. Então, talvez esse lançamento tenha de acontecer apenas no ano que vem. O que para este livro não é problema, porque ele não fala de coisas assim que podem ser datadas, vamos dizer assim. Porque o último livro que eu lancei, O Operário, que tem uma pegada mais política, era uma intenção minha de eu lançar ele assim que possível, porque ele falava de acontecimentos recentes e que, se demorasse muito, ele poderia parecer um pouco datado. Então foi a minha intenção lançar ele assim que possível. Com o Desespaço não tenho esse problema, não tenho essa particularidade. Então, se eu tiver de lançar ele apenas em janeiro ou mesmo em fevereiro, não será um problema. Mas você não acha que talvez, por se tratar de literatura, mesmo falando do livro anterior, O Operário, literatura, evidentemente a sua intenção era dar um tratamento literário à temática, ainda que a temática fizesse referência, ou aqui e ali a temática fizesse referência a um episódio extremamente recente ou a episódios extremamente recentes. Mas pelo fato de você ter tentado dar um viés literário, não é um livro, por exemplo, que é um ensaio político, não é um livro que tem apontamentos políticos, mas é um livro de poesia. Talvez isso, entendo sim a sua intenção de lançar o livro no calor do momento, enquanto havia ainda o turbilhão, enquanto a poeira ainda não havia abaixado. Claro, para efeito de lançamento faz sentido. Mas você entende que por ser literatura, ele não seria datado? Sim. Pelo menos em tese. E tenho esse entendimento maior hoje, porque se eu lançasse O Operário hoje, ele não soaria nem um pouco datado. Ele não pareceria de forma alguma datado, porque as questões que ele traz continuam muito atuais e continuarão muito atuais por muito tempo, porque ele retrata um Brasil que dificilmente pode ser mudado, né? Um Brasil de injustiça, um Brasil de corrupção, um Brasil de muita política suja mesmo. Uhum. E esse Brasil dificilmente será mudado nos próximos anos. E ao menos enquanto ele não se mudar, enquanto ele não mudar para outra coisa melhor, o livro continuará muito atual e, nesse sentido, tomara que ele se date, vamos dizer assim. Que ele seja datado o livro, porque... Seria muito interessante se ele se tornasse o retrato, meramente entre aspas, Sim. o retrato de uma época. Sim. No sentido de os leitores do futuro conferirem o livro e pensarem, poxa, o Brasil já foi assim. Seria ótimo. Cara, mas eu não vislumbro isso. Eu me lembrei, enquanto você falava... Gente, o meu cachorro tá aqui, é o Tito. Peraí, Tito, para você que tá ligado e conferindo, o Tito tá aqui se embaraçando nos fios, pode ser que haja algum ruído. Tito, fica quieto aí. Fica quieto, Tito. Mas eu ia dizendo o seguinte, Teófilo, pode ser que... Pode ser nada, eu tenho a impressão de que essa mudança vai demorar muito. Esse ponto de virada vai demorar muito. Eu me lembro, à medida que você ia falando, eu entrevistei certa vez o Valério Nepomuceno no meu canal no YouTube, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: Valério,
O Brasil Tem Jeito. E ele ficou em silêncio. A entrevista foi pelo YouTube, foi ao vivo. Eu estava vendo o Valério pelo computador. Ele ficou imóvel durante uns segundos que me pareceram intermináveis. Foi uma daquelas situações em que um zilhão de coisas passam pela ideia, pela cabeça. Eu pensei, será que o Valério me escutou? Se ele escutou, por que ele está demorando tanto para responder? Foram segundos intermináveis. Hoje eu acho muito divertido, mas no momento em que isso ocorreu, eu fiquei pensando, puxa, e agora, o que eu faço? Eu não sei se o Valério me escutou, se ele escutou, por que ele não responde? Aí, depois desses intermináveis segundos, depois eu quero até cronometrar, eu quero voltar lá ao bate-papo que eu tive com ele e ver quantos segundos houve entre o término da pergunta e o início da resposta. Mas o Valério respondeu algo assim, olha, o Brasil tem jeito, mas vai demorar. Então não se preocupe, se houve essa preocupação poética, para que o seu livro se torne datado, isso vai demorar muito. E ainda que ele se tornasse datado por ser literatura, eu insisto, a literatura tem esse poder mesmo de sobreviver, ainda que a temática, ainda que a época seja outra. Se no futuro o Brasil se tornar outro, seja pior, seja melhor, a literatura ela não é só um registro, não. Ela tem essa capacidade mesmo, eu assim entendo, de não se tornar datada, ainda que o assunto de que ela tenha tratado, ainda que o assunto tenha se modificado ao longo do tempo. Agora, aquela coisa assim, poxa, a literatura ficou datada, a não ser que o escritor não tenha sabido dar aquele tratamento de fato literário para o que ele fez. Muito bem, Teófilo, eu agradeço a você a disponibilidade. O Teófilo não sabia que eu iria entrevistá-lo. Eu confirmo aquilo que eu falei lá no início do nosso bate-papo. Ele chegou aqui, antes mesmo de ele entrar aqui dentro, ele estava ainda lá fora. Eu falei, Teófilo, a vida não é fácil, eu vou te entrevistar. Ele, beleza. Então, eu agradeço demais a você por ter topado esse bate-papo. Muito obrigado, Lívio. Eu que agradeço o convite. E agradeço aos ouvintes pela escuta. Beleza. Pessoal, em breve eu tô de volta aqui ao podcast Eu Te Dou Minha Palavra. Não sei ainda com o quê, pode ser com outro convidado, pode ser lendo um texto meu, comentando algum texto meu, ou até algum texto de outro autor ou de outros autores. Muito obrigado por conferir, grande abraço, até breve.